No meu pensamento, Jesus está na minha vida. Não é uma afirmação. Vamos ver agora. Vamos refletir. Tá excelente. Ai, Jesus. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, encarnados e desencarnados aqui presentes. É sempre muito prazeroso, muito bom vir para cá, para Camusim, esse espaço que nos permite se sentir junto com irmãos de caminhada. Recebam um abraço do Lar Espírita André Luiz, do Leal, a casa de Francisco, saúde a casa de Antônio. Né? Esse tema, como costumeiramente eu costumo dizer, ele não é apenas para que a gente analise por uma vertente, nem a vertente que nós vamos trazer aqui é a única a se pensar, nem a única a se observar. Mas é uma das formas de olhar. O tema é uma pergunta, como disse bem o Leandro: você é livre? Gostaria de saber quem daqui se sente livre. Bem, ninguém levantou a mão. Por que será? Né? Então eu rogo nesse momento a espiritualidade amiga que nos intua, nos fortaleça, nos traga os exemplos mais adequados para que atinja os nossos corações diante de toda a temática da noite de hoje. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. E essa frase você vê em para-choque de caminhão, você vê em WhatsApp, você vê em vários lugares, como uma frase que traz a ideia, muitas das vezes, de algumas filosofias religiosas, abraçando que ali está a verdade e que a verdade ali vai libertar a cada um deles, ou a cada um de nós. Essa frase ela faz com que a gente reflita, primeiro, duas perguntas que gostaríamos de começar na reflexão. O que é a verdade? E a segunda, o que é liberdade? Diante da verdade, quando Cristo foi interrogado, no momento em que perguntam a ele, então, se tu és rei, então o que é a verdade? E ele olha e silencia, sem dar nenhuma resposta àquele que perguntava sobre a verdade, porque a verdade, se ali fosse dita, e a verdade estava na frente daquele que questionou, simplesmente não ia surtir efeito, porque os ouvidos não estavam prontos para escutar a verdade. Assim como todos nós, muitas das vezes, diante de uma verdade, paramos ou não escutamos, porque aquilo não nos chega como verdade ao coração. Então hoje, diante dessa verdade que cada um vai julgando dentro de si no decorrer da nossa conversação, quero trazer a pergunta sobre a liberdade. Você é livre? E aí o Livro dos Espíritos, na questão 828A, traz um comentário bem interessante na resposta da pergunta, que diz o seguinte, que quanto mais inteligência tem o homem para compreender um princípio, tanto menos dispensável é de o aplicar a si mesmo. Ou seja, na hora que eu tenho conhecimento de algo, eu preciso aplicar a mim. Por exemplo, quando eu vou lá no estudar a dirigir, eu aprendo que o sinal vermelho é para parar. Se eu infrinjo aquele sinal vermelho e passo direto, mesmo tendo conhecimento, eu me torno responsável por qualquer que venha a ser o acidente. Não é assim? O direito nos diz dessa forma, não é assim? Então, cada motorista sabe que no sinal vermelho precisa parar. E se não para, ele se torna responsável por aquela atitude dele, aquela ação.
É isso que os Espíritos nos disseram nessa resposta. Né? Mas vem a questão 833, que diz que o homem goza no pensamento de ilimitada liberdade. No pensamento, o homem goza de ilimitada liberdade. Mas vem a questão 834 e pergunta Kardec: é responsável o homem pelo seu pensamento? E os espíritos respondem: perante Deus, é. Perante Deus, é responsável pelos seus pensamentos. Ou seja, cada pensamento que nos chega, cada pensamento que executamos em nossa cabeça, cada pensamento que a gente começa a colocar, Deus o sabe. Por isso vem aquele raciocínio muitas das vezes que tudo que nos acontece está entre eu e Deus. Qualquer das minhas escolhas, eu me torno responsável, mas o pensamento é entre eu e Deus. Não entre eu e Cris, entre Sávio e eu, mas eu e Deus, que é o único que sabe de todas as coisas. Aí a questão 835 diz o seguinte: será a liberdade de consciência uma questão da de se pensar? Uma consequência, desculpem, da de se pensar? E os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O que eu achei e gostaria de chamar a atenção nesta resposta é que eles trazem que é um pensamento íntimo. A consciência é um pensamento íntimo. O que é algo íntimo? Algo que nos chama muito a atenção. É aquilo que é uma essência dentro de nós. A nossa intimidade, no nosso mais íntimo, somos nós. Ninguém consegue ver quem somos, porque nós colocamos as nossas máscaras sociais e pronto. Mas dentro de mim, Fábio sabe quem é Fábio. Né? Ou às vezes não. Acho que posso ser mais do que sou e me torno orgulhoso. Mas a minha essência é o meu íntimo. Não é isso? Então, se a gente está falando de liberdade, não tem como não falar de prisão. Porque se existe a liberdade, existem as prisões. Como existe o escuro, é a ausência de luz. Quando a luz chega, o escuro se esvai. Não é assim? Então, o que seriam as prisões? Quais prisões? Então eu trouxe aqui, eu elenquei algumas coisas, algumas porque existe uma infinidade de prisões, mas trouxemos algumas para a nossa reflexão. Imagine a inveja, a prisão da inveja. O que seria a prisão da inveja? Ela me paralisa porque eu estou olhando para a atitude do outro. Porque Sávio comprou um carro novo e eu olhei para Sávio e disse: rapaz, esse cara tira dinheiro de onde? E começo a olhar, a julgar. A inveja me paralisa porque eu não resolvo a minha vida, mas eu olho para o outro e quero que o outro, sabe, eu desejo. É a ideia do desejo sem a ação. A inveja. O desejo sem ação. Eu desejo o carro do Sávio, mas ninguém sabe que o Sávio trabalhou tantas horas, o Sávio fez hora extra, o Sávio dobrou plantão, enfim, uma série de situações dentro do próprio trabalho profissional dele, ou até fazendo trabalhos extras para adquirir aquele bem. Bem que é natural que a gente busque nossas melhoras. Ninguém aqui está impedido de ter um bem. Né? Mas eu, invejoso, eu olho para o outro, desejo, mas não tenho a coragem de assim fazer. É uma prisão. É uma prisão para essas pessoas. Mas tem outra prisão também. A prisão dos maus pensamentos. Maus pensamentos. Não sei vocês, mas eu, vez ou outra, chegam uns pensamentos muito, né,
A gente pensa cada coisa, a gente vê uma chamada de reportagem, a gente já pensa, os pensamentos vão nos tomando, os maus pensamentos. Porém, aqui existe um outro contexto interessante, porque nossos maus pensamentos são portas e janelas para afinidades espirituais que, junto com esses pensamentos, fazem com que a gente retroalimente esses pensamentos. Retroalimentando esses pensamentos, nós vamos nos afinando e criando uma coisa chamada ideias fixas. Essas ideias fixas causam uma coisa chamada monoideia, e essas monoideias são marteladas naquele mesmo contexto o tempo todo. Lembra de alguém, ou vocês conhecem alguém que sempre tem aquele mesmo pensamento? Lembra daquela mesma situação, mesmo que aconteceu há 55 anos atrás, mas toca na mesma tecla. Eis a pessoa que está presa àquela circunstância, àquele local, àquele momento. É uma prisão. Uma prisão. E lógico, quando falamos da afinidade espiritual, é que dependendo do mau pensamento, eu sou tão estimulado que aquele pensamento fica sendo reforçado o tempo todo. Eu posso estar fazendo qualquer outra coisa bem diferente, mas de repente a sugestão do pensamento chega e você pensa, lembra, sente a dor e vivencia tudo novamente. Uma prisão. É manter a pessoa cativa de si própria naquela circunstância. Mas tem outra prisão também. A prisão da carência. A carência é uma prisão. E essa carência, ela, lógico, tem outras tantas faces. Porque às vezes nem parece, a gente não sabe, pensa que carência é somente uma coisa, mas tem tantas vertentes. E lógico, a gente não vai falar sobre carências aqui, porque senão daria um seminário. A evangelioterapia sabe disso. Né? Então, quantas pessoas no processo de carência se submetem a outras pessoas? Se submetem a circunstâncias difíceis? Porque ou tem a carência do zelo, ou tem a carência da afetividade, a carência do elogio e tantas outras. E aí fico eu a pensar nos relacionamentos que todos nós aqui vivenciamos, nos nossos lares, com as nossas esposas, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos patrões, no centro espírita. Enfim, como que nos relacionamos uns com os outros e como que a gente está se posicionando nesse contexto. Percebamos em nós essas prisões. Mas temos outra prisão. A prisão das conversas infrutíferas. A gente começa a falar com fulano ou com Beltrano e daqui a pouco estamos falando de coisas nada a ver, coisas de futilidade do dia a dia, coisas que não vão enriquecer o nosso vocabulário, nem vão enriquecer nosso conhecimento, apenas trocar ideias, e muitas vezes aquelas conversas trazem sensações e sentimentos de rancor, de raiva, enfim, de galhofada. E aí já caímos na maledicência. É outra prisão. Porque há pessoas que gostam muito desse meio. E porque viu uma reportagem que um cantor tal, viu aqui, mas tu visse que cantor tal, não sei o que, lá, e aquela coisa toda, e começa a falar do cantor. O que é que aquilo vai te agregar? É preciso perceber. É preciso analisarmos essa situação. Porque, no todo, a gente para perceber que ali também é uma prisão que não nos engrandece em nada. Não nos faz frutificar. É uma prisão das conversas infrutíferas. Mas tem outra prisão também. A prisão do não perdoar.
O não perdão nos aprisiona dentro de si próprio. O não perdoar é algo completamente cristalizador. É como se você, não sei se vocês já viram nos desenhos animados, Popeye especialmente, fui longe agora aqui, né? Denotando meus quase meio século. Enfim, aí vamos lá. Quantas vezes Bruto jogou ele com a bola no pé dentro da água? Aquela bola de ferro que trazia ele para baixo. É quem não perdoa. É aquele que não perdoa. Ele está com a bola daquela de ferro no pé, sem conseguir caminhar, sem conseguir andar. Porque a questão do perdão é extremamente libertadora. Porém, nós ainda não vemos isso dessa forma. Nós não conseguimos dessa forma. Porque quem não perdoa vive à base do rancor, à base da mágoa, à base do ressentimento. E toda vez que a gente lembra daquele valor, daquele ponto, dos 55 anos atrás do começo da nossa conversa, a gente está lá experimentando de novo as sensações daquilo que nos magoa ou daquilo que a gente não quer se libertar. Mas tem outra prisão também. A prisão do consumismo. A prisão do consumismo é uma outra prisão que nos estimula nesse mundo globalizado, onde o globo hoje incendeia-se nas questões comerciais, cada país e seus chefes de Estado querendo se sobressair economicamente uns sobre os outros, fazendo do meio da economia algo para escravizar ou rebaixar, e não trabalhar de forma horizontal, e não entender que, por exemplo, se eu tenho inteligência para te mandar tecnologia e você tem terra para plantar, que tal a gente unir forças e você me alimentar com a tecnologia que eu vou te fornecer? Causando assim um bem muito maior e sobreposto à coletividade. Pensando no bem que em conjunto podemos fazer uns aos outros. Mas não. O consumo é a bola da vez. Então eu tenho N aplicativos de compra. E que quando você vai comprar, você vê o mesmo produto em vários vendedores diferentes, com vários preços diferentes, fica lá escolhendo, sem perdendo tempo lá, olha, um dedão passando e você perdendo tempo. O consumo. Porque é bom chegar em casa o produto. Né? Deixamos de ir à loja para comprar em casa. Ok, tudo é vantajoso. Porém, precisamos analisar até quando e até onde aquilo nos aprisiona. O consumismo. E o apego que o consumo traz. Você compra algo, você está se apegando a algo material. É uma espécie de materialismo meio que disfarçado. Te traz o prazer do consumo, mas o apego. Mas aí tem um contexto da insatisfação. Porque você comprou e não era aquilo que você esperava, então você vai e compra outra coisa melhor. Ou você viu alguém, e aí cai para a inveja também, viu alguém com algo melhor e você vai lá e compra novamente. Consumo. Prisão. Mas tem outra prisão também. A prisão da sensualidade. É uma outra prisão. O sexo, ele é divino. É algo da natureza humana. O sexo. Senão, não teríamos pais e mães e filhos. É da natureza. É divino. A sensualidade é algo que incentiva a junção, muitas vezes, dos casais. Ok. Mas é algo muito íntimo. Mas hoje, percebemos que a sensualidade está nas redes sociais. A sensualidade está dentro de casa. A sensualidade também está na rua, na escola, em todos os ambientes. E que os homens e as mulheres não se dão mais conta, porque o exibicionismo, muitas das vezes, proporciona essa ideia da sensualidade, onde que quem está passando por você precisa ter um cuidado. Eu lembrei do Alberto Almeida agora, que me vem agora na mente. O Alberto, certa feita, me lembrei dele.
porque ele fez um comentário. Hoje estamos num mundo que é tão delicado caminhar, é uma linha tão tênue o tempo todo, que eu entro no elevador e para não andar. Entra no elevador uma garota que vai para a academia. E ela vai com aquela roupa de academia. E ela é muito bonita, ela é muito bem feita. O Alberto dizendo. Palavras do Alberto Almeida, está na internet, por isso que eu estou repetindo. E aí ele não sabe. Se ele der bom dia, ela pode achar que ele está se insinuando. E pode processá-lo por assédio. Não é assim? Acontece muito disso. Bom dia, e a pessoa está me assediando. Ou então, se ele se silencia, ela sai do elevador e diz que mal educado, nem bom dia dá. E aí? Né? Mas o contexto aqui é a sensualidade. Percebem que quem está do outro lado fica naquela linha tênue também? São prisões. Para aquela que quer se exibir e para aquele que muitas vezes precisa daquela retroalimentação. Mas, enfim. E a sensualidade traz, em seu contexto, muitas das coisas que ativa o prazer. E o prazer é algo quase incontrolável para algumas pessoas. Tudo que é prazeroso, a gente quer agora. A gente não guarda para depois, não. Pega um chocolate. Naquele chocolate que... Sabe aquela caldinha que vai caindo, assim, bem... Pronto. O salve já está se lambuzando ali. Entende? É prazeroso. Só de pensar no chocolate e na caldinha caindo. Não é assim? A boca já encheu d'água. Mas aí o que acontece? O prazer é algo imediato. É uma prisão. E eu preciso dele cada vez mais. Quem usa o sexo desregrado, por exemplo, né, eu tenho um exemplo de uma pessoa que eu conheci, que ele tinha família, tinha filhos, era casado, mas tinha uma condição financeira muito boa, mas ele tinha, durante a semana, só o sábado e domingo, diretamente em casa. De segunda a sexta, durante o trabalho, ele sempre tinha uma hora extra para fazer. Nos lugares que vocês estão pensando. Entende? É difícil. Ele era um doente, psiquicamente falando. Uma ideia fixa, a ideia na cabeça. E aí, retroalimentado pela espiritualidade, que queria ver o que ele? Escravizado, naquele ponto, preso àquela situação. Prisão, que gera sofrimento. Mas temos outra prisão. A prisão das tecnologias. E aí, a gente está num mundo que tem, como disse nosso amigo Chico, né, iríamos ver progressos inimagináveis. E aí, hoje a gente está vendo. Eu fui da época do orelhão de ficha, tá, gente? Então, o orelhão de ficha eu conheci. E hoje eu estou usando um aparelhozinho que ele é minha ferramenta de trabalho como um todo. Veja como é. Né? Como um todo. Um aparelhozinho que tira foto, que faz tudo. Tecnologia é importante, porque tudo que nos chega de tecnologia, as inteligências artificiais, o James Webb, que é o telescópio mais avançado que nós conhecemos, todos eles têm sua função. O processador quântico, que é uma pecinha deste tamanhinho aqui, que ela precisa ter uma refrigeração de pelo menos 250 graus negativos. 257 para ser mais exato. Negativos. Que para poder... Essa é a temperatura, segundo os cientistas, do espaço que sai da Terra. Quando você sai da Terra, essa temperatura está lá. 257 graus negativos. O processador quântico precisa disso para trabalhar harmonicamente e trazer as informações de forma correta. Percebem? Quanta tecnologia a gente já tem? Tem muita tecnologia. Porém, a minha prisão eu preciso trocar de televisão porque tem um recurso melhor. Ela é 4K, 8K, 5K, 200K.
o celular. Rapaz, eu tenho um iPhone 5, 15, né? Sei lá. Agora vem não sei o quê. Vem o Pro, vem o X Pro Plus mais. Porque é isso. Atualizações para venda, para o consumo. Prisão. Causam a necessidade que eu acho que penso que tenho, sendo bem redundante. E fico preso. E às vezes eu vendo um bem para comprar outro. Prisão. Mas tem outra prisão também. O medo. O medo é uma outra prisão. Uma grande prisão. E seja ele qual for. Qualquer que seja o medo. Que medo que você tem? Você não avança mais em determinados assuntos ou em determinadas circunstâncias da vida por causa do seu medo. Medo de ser inferiorizado no trabalho. Medo de ser ridicularizado em algum lugar. Eu então me calo, me silencio, não falo. Medo disso, medo daquilo, eu paraliso, porque todo e qualquer medo nos paralisa. Por eu ter medo de algo, eu não avanço. Eu não faço as decisões. Se eu tiver medo de tomar alguma decisão, eu paraliso no problema e não resolvo pela falta da decisão. Medo é uma prisão também. Inclusive, no medo, é algo interessante, porque se eu tenho medo, eu não tenho confiança em Deus. Se eu não tenho confiança em Deus, minha fé me coloca no lugar, a falta de fé, desculpa, me coloca numa posição de estátua. Porque eu não confio em Deus. Sabendo que Deus, ele é aquele que contribui comigo todo o tempo, dependendo da minha atitude. Porque muitos dizem, Deus é fiel. Deus é fiel. Eu sou fiel com Deus? Eu sou fiel a Deus? Eu faço o que Ele pede para eu fazer? Porque Ele me dá tudo o que eu quiser, desde que eu seja ou ande dentro das suas leis. Mas tem outra prisão. A prisão do excesso de justiça. E hoje a gente também vê muito isso, né? Todo mundo quer justiça. Todo mundo quer uma justiça. Porque aconteceu algo e meu salário não veio. Eu quero justiça. Aconteceu uma tragédia. Eu quero justiça. Tá aí os nossos cenários nacionais e as pessoas brigando pela justiça. Justiça ou vingança? Porque o excesso de justiça nada mais é do que vingança. Se Deus fosse apenas justo, como seria Deus para vocês? Pelo que nós fazemos de equivocado a todo momento. Se ele fosse só justiça, estávamos todos perdidos. Mas tem outra prisão. O excesso de direito. Porque tem muita gente que gosta de dizer, eu tenho direito disso. Eu tenho direito àquilo. E eu tenho direito. E quer exercer o seu direito. Apenas o direito. Será que, se eu tenho direito, eu também não tenho deveres? Não é assim? Porque nenhum direito só tem direito. Não é só o direito. Não é só venha a mim. Eu preciso cumprir alguma coisa para que o direito me sirva. Não é assim? Eu estou com o som ligado depois das 10 horas da noite e fazendo algazarra na rua. Eu tenho o direito de escutar meu som, não tenho? Não tenho? Na altura que eu quiser?
compra um fone e aumenta. Você não vai incomodar ninguém, a si próprio apenas. Porém, o direito que você tem de escutar seu som está limitado ao direito do outro dormir. E quando o outro precisa dormir de 10 horas da noite, você tem a obrigação de exercer seu dever. Porque todo direito está linkado a um dever. Mas o excesso de direito, que muitos pensam que tem, causa uma coisa chamada comodismo. O excesso do direito traz comodismo e conveniência. Duas palavras um pouco fortes, mas é uma realidade. Excessos de ambas as coisas é outra prisão. Tem essa prisão aqui que é muito interessante. A prisão do sentido de seita. Já escutaram falar dessa não, né? O que é o sentido de seita? O que é uma seita? Pelo contexto legal, a seita é um grupo. Que quem faz parte está valendo. Quem não faz parte está fora. Então, ou você está dentro ou você está fora. Se o grupo de estudos espíritas Chico Xavier fosse uma seita, só estariam aqui os que fazem parte dela. Os que não fazem parte ou que não têm, os que não querem visitar, inclusive, tem que pedir uma licença, tem que ser todo um processo. Então, o espírito de seita, ele está por aí em todos os lugares. Não é o caso do grupo de estudos Chico Xavier. Aqui é um centro espírita que acolhe qualquer coração que queira visitá-lo, que queira entender um pouco mais do Cristo com essa visão expandida que é o Espiritismo. Está aqui, portas abertas. Assim como o Leal e assim como qualquer outro centro espírita, dentro das vertentes originais dos estudos de Kardec. Porém, o sentido de seita é para juntar os grupos. E ou você faz parte dele ou você não faz. Se você faz parte dele, você tem que se submeter ao grupo. Imposição. O espírito de seita traz imposição para que você possa fazer parte dele. E você, com a prisão da carência, se deixa levar para fazer parte daquele grupo. Prisão e prisão. Lembremos dos fariseus. Dos fariseus. E Jesus tanto combateu. Estes estudavam, debatiam, conforme está lá no item 3 da introdução, notas históricas, ou em algumas traduções, notícias históricas do Evangelho segundo o Espiritismo. Pode ver lá. Fariseus. Podem reler. E Kardec traz esse contexto. Estudavam, debatiam, infrutiferamente, para o que conviesse ao grupo fosse admitido como lei e imposta para os que quisessem fazer parte. Então, se Leandro fazia parte, eu não quero mais Leandro ali, eu convencia todo o restante para tirar Leandro da seita. Espírito de seita. Entende? Hoje, muitas das prisões acontecem dessa forma. E as pessoas vão se aglomerando ali embaixo pelas suas carências. E aí tem outra prisão. A prisão da comida, a prisão do ego, do orgulho, do egoísmo. Mas, eu não vim aqui só falar de prisão não, viu gente? Que a lista é grande. Só já estava preocupado ali. Fábio só vai trazer prisão. Não, paciência. Porque não é só as prisões. As prisões eu trouxe para que a gente refletisse sobre o que a gente vem passando. E qual é a minha prisão? Qual é a sua prisão? Porque estejamos encarnados, ou os desencarnados, que também aqui se fazem presentes, estão presos a alguma situação psíquica. Sócrates, quando foi preso, chegaram para ele e disseram, mas você está preso, você é um homem que foi muito bom, mas está injustiçado, você está preso. E Sócrates olhou para a pessoa e disse assim, eu estou preso? A pessoa fez, tá, né?
está trancafiado na cadeia, está preso. Ele faz, não estou preso não. Preso está só o corpo. Eu estou livre. Nos trazendo o começo da nossa conversação na questão 835, que trata da questão do pensamento livre, da liberdade do pensamento. Então, André Luiz, lá no livro Ação e Reação, traz uma frasezinha muito interessante, que diz que toda criatura que se escravize ao desregramento, à crueldade, ao egoísmo ou ao vício, estará algemando a própria alma aos trilhos escuros da aflição. Analisem que todas as prisões que a gente falou até agora, elas podem se tornar sofrimento, se assim estiverem nelas. André Luiz nos fala justamente isso. Se eu estou hoje torcendo na guerra por A ou por B, você não percebeu ainda que é bom sem guerra, não que um vença. Você está preso a uma ideia, a um lado. Se você estivesse lá, qual lado que você estaria? Entende? É perceptível que a gente não pode pensar ou se escravizar. A palavra que André Luiz usa é escravizar-se. A qualquer que seja o desregramento. As leis de Deus são leis de equilíbrio. Nenhuma lei de Deus, ela pende para um lado. Ela é o centro. Ela é o equilíbrio. Não tem mais para um lado nem mais para o outro. E, logicamente, todas as vezes que eu me encontro numa das prisões ou nas tantas prisões que eu vivo, eu sofro. E eu me mantenho lá. Eu me mantenho lá, em sofrimento. É como se eu vivesse uma algema, como André Luiz fala, preso. Lembrei do cachorro do posto, que eu já citei aqui algumas vezes, e sempre reforço isso nas conversações que eu escutei do Haroldo uma vez, que talvez todos já tenham escutado. Chega uma pessoa no posto de gasolina e vai abastecer um carro, e lá no cantinho tem um cachorro uivando, mas não se levanta. E aquilo, enquanto o frentista abastecia, o motorista ficou incomodado e olhou para o frentista e perguntou, mas por que o cachorro não se levanta dali? O que está acontecendo? Ele está doente? Aí o frentista olha para ele e diz assim, não, ele não está doente, ele apenas está deitado em cima de um prego. Aí foi pior ainda, porque o motorista olhou e fez, e aí? E por que ele não levanta? E o frentista sinceramente responde, é porque eu acho que não está doendo o suficiente para ele se levantar. E muitas das vezes nós nos acostumamos com a vida que estamos levando, com o sofrimento que estamos, e agradecendo a Deus por ele, sem ter a coragem de levantar e de fazer a mudança. Prisão. Na questão 843 do Livro dos Espíritos, o livre-arbítrio, que as pessoas confundem com liberdade. Eu sou livre, eu posso escolher. Você pode escolher tudo o que você quiser. Tudo. Pular de um 7º andar, do 10º andar, do 20º andar, ou não pular. A escolha é sua. Assim como as responsabilidades. Né? Porque é exatamente agora que a gente vai entender por que Jesus é o caminho e a verdade silenciada na frente do nosso amigo quando foi questionado. Por quê? Porque quando Jesus fala que a cada um é dado segundo a sua obra, ele nos traz a responsabilidade. Para que a gente perceba que dentro da obra que eu faço em mim, que é a principal obra, porque quem vai morrer
Eu. Não é assim? O que eu construí vai comigo. Eu construí emocionalmente, psiquicamente, vai comigo. Eu não vou levar o casaco, eu não vou levar o carro, eu não vou levar a casa, eu não vou levar a esposa, eu não vou levar ninguém. Né? A viagem solitária. Dependendo, né? Não vou entrar nesse mérito agora aqui. Mas é uma viagem. E que eu não levo nada. Volto com apenas daquilo que eu sou. Não que estou. Mas que eu sou. Então a cada um é dado conforme a sua obra. Então se você fez bem ou fez boas obras para você próprio e consequentemente para quem está ao teu derredor, você usou das responsabilidades adequadas. Você foi responsável. Porque aqui o Cristo nos chama a atenção para a responsabilidade. E o que eu faço com aqueles princípios lá no início, lembra da palavra da 828A, que a gente falou no início? Que ela traz que o homem inteligente, quando conhece um princípio, precisa aplicar em si próprio. Veja, aqui está o reforço. Porque se eu conheço o princípio, eu preciso trabalhar com ele para a minha vida. Construção da obra. Mas Jesus disse outra coisa. Amai os vossos inimigos. E é uma fala tão difícil essa, né? Amar o inimigo, o pessoal fica todo assim. Não é para você amar seu inimigo. Não precisa abraçá-lo. Basta respeitá-lo à distância. Basta ser humilde o suficiente para saber que eu preciso mudar o meu comportamento. Aceitar a minha diferença ou as diferenças e fica quietinho. Mas com isso exercer algo chamado perdão. Porque temos que pensar nas duas formas aqui, gente. Muitas vezes a gente amai os vossos inimigos e eu penso sempre que eu tenho inimigo. Mas será que eu sou inimigo de alguém? A gente muitas vezes pensa no perdão somente em a gente pedindo ou perdoando alguém. Mas será que a gente pede perdão? Perdoar alguém é necessário, é libertador. Mas perceber-se que precisa pedir perdão também é libertador. E é um exercício nobre de humildade. De humildade. Isso traz libertação. Traz libertação. O que aconteceu com Saulo de Tarso? Que fez tanto mal a tanta gente. Porque era prisioneiro da força, da lei e das ideias. Prisioneiro. Ele era um prisioneiro. É tanto que algumas vezes ele fala que é o prisioneiro do Cristo. Porque já estava resgatando o que conseguiu compreender que precisava resgatar. Então lá, Paulo, lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, 13, ele diz o seguinte: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Paulo traz essa condição, lógico que isso aqui se expande muito nossa conversação, porém eu quero sintetizar da seguinte forma. Que Paulo aqui diz que não demos tanto valor ou não fiquemos presos ao que é do mundo. As prisões que a gente acabou de falar. Não vamos buscá-la como caminho e como caminho de felicidade. Antes, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque servir foi o que Jesus ensinou. Jesus disse o que a Pedro? Pedro queria, vou te lavar os pés. E Pedro disse, não, de jeito e maneira. O Senhor lavar meus pés, eu que tenho que lhe lavar os pés. E ele disse, se eu não te lavar os pés, tu não estás comigo. Mostrando para ele que quem mais tem conhecimento, quem mais sabe, o maior protege o menor. Sempre. Eu sempre pego uma criança me abaixando.
Não é assim? Eu não tenho como uma criança me pegar, me colocar no braço. É o sentido daquele que tem o conhecimento. Todos nós que estamos na doutrina espírita temos mais conhecimento das leis divinas porque estudamos isso aí. Deveríamos ter, melhor dizendo, corrigindo essa fala. Porque temos um conhecimento grande sobre como ser melhor. E o que estamos fazendo conosco mesmo para recomeçar. Essa fala de Paulo, essa carta aos Gálatas, ela traz também uma fala do Cristo, muito junta com ela, que diz: o amor cobre uma multidão de pecados. Se é pelo amor que eu resgato as minhas dívidas, não esperemos pela dor. Porque aquele que não tem a coragem fica no desejo, como falamos no começo da primeira prisão, no desejo da ação, sem a ação, só no desejo, e confunde desejo com vontade, esqueça, porque desejo é apenas desejo, sem ação. Vontade é a execução do que você desejou. Ponto. E o amor, sim, cobre uma multidão de pecados. Na hora que eu ponho a servir a alguém que sofre, na hora que eu ponho a acolher corações, na hora que eu ponho a abrir a minha vida para acolher o outro que chega, de qualquer que seja a forma, eu estou servindo. Eu estou servindo ao Cristo. Porque, como disse o próprio Cristo, aquele que bate a tua porta e que tu mata a fome e que tu visita nas prisões, eis que estás fazendo a mim. O amor cobre a multidão de pecados e vai nos libertando. E para finalizarmos, o Emmanuel, no livro Pão Nosso, traz uma fala maravilhosa, que diz o seguinte, no capítulo 101. Somente alcançaremos a libertação quando atingirmos plena luz. Mas por que o Emmanuel disse isso? Fiquei eu a pensar. Então, quem é plena luz? Jesus. Quem é plena luz? O Espírito, quando está puro. Ele é plena luz. Qualquer um de nós que entrarmos no reino de Deus, estaremos com o Espírito purificado. Qualquer um de nós, quando chegarmos na última reencarnação, que voltarmos como espíritos puros, estaremos adentrando ao reino de Deus. Assim, estaremos percebendo o que é de fato ser livre. Porque a liberdade que Jesus nos trouxe, minha gente, dentro da nossa condição humana, não é a liberdade de fazermos o que quisermos, é utilizarmos com responsabilidade o nosso livre-arbítrio, para que nossa consciência, como foi dito lá no começo, seja livre. Porque é livre de fato aquele que deita no travesseiro de noite e consegue sentir-se em paz consigo próprio e com as leis de Deus. É simples? Não. Mas se eu não começar a fazer esse trabalho, se eu não der o primeiro passo, eu não chego a lugar nenhum. É necessário que demos pequenos passos todos os dias para criarmos resistência espiritual e alcançarmos os melhores graus. Como disse Paulo também, ninguém viu, ninguém sequer imaginou o que nos espera no plano espiritual. Porque, de fato, se a gente acha uma árvore, uma roseira bonita, o jardim aqui do Chico, né? Lindo, imagina o que a gente vai encontrar quando olharmos com os olhos purificados do coração, com a sensação libertadora de receber o que o Cristo tem para nos ofertar. Tenho certeza que vamos ter muito mais para ver e para receber,
Sejamos livres. Sejamos livres. Mas lembremos que nossa liberdade diária está nessa consciência tranquila. Muito obrigado a todos. E Mestre Jesus continue no coração de cada um de vocês, encarnados e desencarnados aqui presentes. Que assim seja. Fazer a prece, né? Amado Mestre Jesus, que a tua luz divina nos alcance o coração e a mente. Que possamos nós, de forma muito humilde, abrir nossas mentes, nossas portas, nossas janelas, para receber-te em nosso ser. Agradecemos por todas as oportunidades do dia de hoje. Te agradecemos por todas as facilidades e dificuldades que nos colocaste no caminho, a fim de nos testar, a fim de nos fazer crescer e evoluir. Querido Mestre, nos abraça o coração, nos afaga as dores e as aflições dos nossos corações, das nossas mentes, pois cada um de nós carregamos nossas dores e frágeis que somos, te rogamos o amparo e o colo para a nossa vida. Que as tuas luzes de amor, de paz, de alegria, de felicidade possam alcançar-nos conforme os nossos merecimentos e que possamos te levar para os nossos lares e colocar-te nos lugares mais altos da nossa casa, iluminando a nós mesmos e a todos que estão conosco. Nos proporciona, Pai, irmão querido, uma semana rica de Ti em nossos corações. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor